Salve galera! Hoje nós vamos trabalhar com a simplificação dos radicais. Não se assustem, vocês vão ver que é uma aula bem tranquila, bem gostosa de se fazer, ok? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos pôr mãos à massa, ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui 5 exemplos para que, através desses 5 exemplos, eu possa explicar a vocês como nós faremos para simplificar os nossos radicais, ok? Então, o primeiro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 99, ok? Então, vamos lá, vamos relembrar a questão de radiciação. Então, para nós resolvermos os nossos radicais, o que nós fazíamos? Nós tínhamos que fatorar o meu radicando. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Lembrando que fatorar nada mais é do que decompor o meu radicando em números primos, ok? Então vamos lá. 99, qual é o menor número primo divisível por 99, aonde o meu número 99 pode ser dividido, dando o número inteiro como resultado, é o número 3. Então, 99 dividido por 3 me dá 33 de resto, que também é divisível por 3, que vai me dar 11. 11 só pode ser divisível pelo próximo número primo, que é propriamente o número 11. Ok, 11 dividido por 11, 0. Então eu fatorei o meu número 99 em fatores primos, ok? Então eu vou reescrever o meu número 99 dessa forma. Olha, aqui como é raiz quadrada, eu vou agrupar aqui os meus fatores de 2 em 2. Então eu vai ficar 3 ao quadrado, que multiplica o 11. Eu só tenho 11, ok? Então o meu número 99... nós fatoramos e chegamos a esse resultado. Eu vou escrever ele aqui, ok? Dessa nova forma. Então vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, que multiplica 11. Perfeito? Então vejam só. Aqui, como eu tenho o número 2 no meu índice e aqui o meu expoente é 2, o meu radicando aqui pode sair da minha raiz, ok? Então, sempre quando o expoente for igual ao índice, eu posso tirar o meu número do radical e vai ficar 3, vejam só, ele saiu do radical e ficou para fora, 3 raiz de 11. Ótimo! Esse é o meu resultado, ok? Então, raiz quadrada de 99 é a mesma coisa do que 3 raiz quadrada de 11. Então, nós simplificamos o meu radical, ok? Tranquilo? Então, vamos ver agora o exemplo B, aonde eu tenho raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, tá? A ideia para resolver isso é exatamente a mesma, tá? Então vamos lá. Raiz quadrada de 3 ao cubo, tá? Eu não preciso resolver aqui o meu 10 ao cubo para depois fatorar. Como ele já está aqui numa forma de expoente, numa forma de potência, eu vou trabalhar ele exatamente dessa forma. Como? Eu vou reescrever aqui a minha potência de modo que o meu expoente aqui fique igual ao meu índice. Olha, 3, tá? O número 3 não é 2 mais 1? Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou escrever ele dessa forma, que vai ficar como? Olhem só, vai ficar 10 ao quadrado, que multiplica 10 à primeira. Então, olha só, 2 mais 1 é igual a
3. Então, essa forma aqui, essa raiz quadrada de 10 à terceira, é a mesma coisa que eu escrever raiz quadrada de 10 ao quadrado, que multiplica 10 à primeira. Ok? Então, olha só. Índice igual expoente, o meu número sai do radical. E vai ficar só quem não pode sair, que é no caso aqui o 10 que vai ficar sozinho. Então vai ficar raiz quadrada, opa, deixa eu mudar aqui. Vai ficar o 10, vai ficar 10 raiz quadrada de 10. Perfeito. Olha só, então raiz quadrada de 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 raiz quadrada de 10. Então, dessa forma, nós simplificamos o meu radical também. Olhem só, agora eu tenho o exercício C, o meu exemplo C, eu tenho raiz cúbica de 192, tá? Então, vamos lá, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? Vamos lá, C, raiz cúbica de 162. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é isso mesmo, fatorar. Fatorar quem? O radicando. O radicando aqui, no caso, é o 162. Lembra? Foi a mesma coisa que nós fizemos no exercício A. Então, vamos fatorar o número 162. Então, vamos lá. 162, nós vamos fatorar em números primos, ok? Então, lembrando que, vamos lá, só mais uma observação. Número primo são aqueles números que são apenas divisíveis por... vamos lá. Vamos pensar assim. Números primos são aqueles números que têm apenas 2 divisores, ok? Ele próprio e o número 1, ok? Então vamos lá. Por exemplo, no caso, o número 2. Quantos números dividem 2, dando como produto um número inteiro? O 2 dividido por 2 dá 1. E o 1, que vai dar 2, ok? Então, número primo são aqueles números que apresentam apenas 2 divisores. Ele próprio e o número 1, tá? Então, vamos lá. Vamos fatorar o 162 em fatores primos. Então, 162, 2 termina em par aqui, provavelmente eu consigo dividir ele por 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. 16 dividido por 2 dá 8. Então, 162 dividido por 2 me dá 81 de resto. Ok? 81 é possível dividir por 2? O que vocês acham? Consigo ou não consigo dividir 81 por 2? Consigo? Então, vamos lá. Vamos fatorar ele por 2. É possível dividir ele por 2? Não vou conseguir dividir ele por 2, tá? 81 dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2, mas ele dá para dividir pelo próximo número primo, que é o 3. 81 dividido por 3 dá 27, não é isso? 27 vezes 3, 81. O 27 também é divisível por 3, então eu vou dividir ele por 3. 27 dividido por 3 me dá 9. 9 também é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 é divisível por 3, vai me sobrar agora 1, beleza? Então, nós fatoramos o número 162 em fatores primos, ok? Então, olhem só agora, tá? Eu vou agrupar, vejam,
eu não tenho raiz cúbica aqui, o meu índice aqui do meu radical não é 3, então eu vou agrupar os meus fatores primos iguais de 3 em 3. Eu só tenho 1, 2, então ele vai ficar sozinho. Mas aqui, olha, eu posso agrupar esse 3 com esse 3, ó. Olha só, 1, 2, 3. Beleza, então eu vou reescrever a minha raiz, tá? Então vai ficar, ó, 2 que multiplica 3 ao cubo, que multiplica 3. Perfeito? Então, ó, o meu número 162, eu vou escrever agora ele dessa forma. 2 que multiplica 3 ao cubo, que multiplica 3. E vou colocar ele aqui, ó. Então, agora a minha raiz vai vir e vai ficar assim, ó. É a mesma coisa, só que eu estou apenas mudando a forma que eu vou escrever ela, que eu vou apresentar ela. Que agora eu vou colocar ela aqui, não agora como 162, mas eu vou pôr ela aqui em fatores primos. Então vai ficar 2 que multiplica 3 ao cubo, que multiplica 3. Ok? Então agora a ideia é a mesma que nós fizemos anteriormente, que o meu expoente, que é igual ao índice, vai sair da raiz. Então, olha, aqui esse 3 aqui ao cubo, não é, o expoente dele não é igual ao meu índice, então ele vai sair da raiz, do radical. Então vai ficar 3 aqui fora, raiz de 2 que multiplica 3. Por que que esse 2 aqui não pode sair, nem esse 3 não pode sair? Porque o expoente deles não é igual ao meu índice. Se o expoente fosse igual ao meu índice, eles poderiam sair. Tá ok? Então agora vamos resolver. Vai ficar 3, raiz, 2 vezes 3, 6. Prontinho. Então, olha, simplificando o meu radical, vai ficar... Opa, faltou o cubo aqui, ó. Aê! Então, simplificando o meu radical, a minha raiz cúbica do número 162 vai dar 3 raiz cúbica de 6. Ok? Então, vamos lá. Aí nós temos o quarto exercício. O exercício número D, que é exatamente igual, nós vamos resolver ele da mesma forma que nós resolvemos aqui o exercício B, tá? Aonde o meu radicando já apresenta o expoente, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apenas dividir ou separar os meus expoente, o meu radicando aqui com o seu expoente, de acordo com o tamanho do meu índice, ou de acordo com o meu índice, que aqui no caso é ao quadrado. Então vejam só, olha só, eu tenho raiz quadrada de 3 ao cubo, que multiplica 5 quartos. Ok? Então, olha, eu não vou precisar fatorar em fatores primos, porque eles já estão fatorados dessa forma. Tá? Então, eu só vou trabalhar aqui com os expoentes deles, tá? Deixando eles iguais ao meu índice aqui, ó, que não aparece, né? Mas nós sabemos que tem um 2 ali. Tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, igual. Esse 2 ao cubo... 2 ao cubo, ou, pensa só aqui, ó, o expoente 3. 3 é 2 mais 1, pensando, deixando igual ao meu índice. E o número 4, o 4 não pode ser escrito de 2 da forma 2 mais 2, igual aqui. Então, ótimo, eu vou escrever ela exatamente dessa forma. Então vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que multiplica 2 a primeira, vejam só, 2 mais 1, 3, que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Olha só, 2 mais 2 igual a 4. Então, o que que eu fiz? Eu só quebrei aqui o meu radicando
de forma que os seus expoentes ficassem iguais ao meu índice, tá? Então agora, por que eu faço isso? Para que eu possa tirar o maior número a maior quantidade de números possíveis do meu radical, tá? Então agora eu vou reescrever ele, tirando esses números já. Olha só, expoente 2, índice 2, sai fora do radical. Opa, expoente 1, índice 2, não é igual, esse vai ficar. Aqui, expoente 2, índice 2, esse sai fora do radical, vezes 5. E aqui a mesma coisa, também sai fora do meu radical. Então saiu esse cara, saiu esse cara e saiu esse cara. Sobrou quem? Sobrou só esse 2 aqui. Então, raiz de 2. Tá? E agora? Agora eu resolvo aqui. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então vai ficar 50 raiz quadrada de 2. Então, a simplificação do meu radical aqui, raiz quadrada de 3 ao cubo, que multiplica 5 ao quadrado, é exatamente 50 raiz quadrada de 2. Tá? E agora, o meu último, tá? Ele aparentemente demonstra ser um pouco mais difícil, mas não se assustem, não se preocupem com isso. Por quê? Porque nós vamos utilizar a mesma ideia que nós estávamos utilizando até agora. Nós vamos pensar da mesma forma, vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Não importa quem esteja lá fora, a forma, se é um número fracionário ou não, como está ali. Aqui eu tenho letras, começou a aparecer aí os benditos das letras aí na matemática, né? Fala, pô meu, mas é matemática, eu achei que matemática só trabalhasse com número e aparece letra, ai caramba, quem mexe com letra não é por... Calma, calma gente. Aparece letra, por que na matemática normalmente nós adotamos algumas letras? Aquelas letras nós temos que entender que são números. Números esses que nós não sabemos quem é, tá? Mas que nós iremos encontrar ele, tá? Como nós não sabemos qual é o número, mas nós sabemos que tem um número ali, nós chamamos eles de algo. Tá, então nós poderíamos chamar de Zezinho, Luizinho, Guinho, Tio Patinhas, Irmão Metralha, a gente pode chamar de qualquer coisa, tá? Só que por convenção, convencionalmente, a gente define letras, X, Y, Z, tá? Mas se eu quiser chamar de C, pode, de E, pode, de U, pode, você pode chamar do que você quiser, tá bom? Então vamos lá, E. 2/5 raiz quadrada de 50 x ao cubo que multiplica y, ok? Perfeito, legal. Então agora o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos fatorar. Quem nós vamos fatorar? Calma lá, gente, está passando um carro de som aqui. Propaganda de algum supermercado, olha lá, presta atenção. Detalhe, toda vez que eu vou gravar a aula acontece isso, gente. Bom, já que ele atrapalhou minha gravação, vamos tomar um cafezinho rapidinho, calma lá, galera. Bom, bora lá, né? Já foi a propaganda do supermercado embora, então nós podemos continuar aí a nossa aula, tá? Então, o que nós, retornando, né, vamos ver onde nós paramos, então o que nós iremos fazer? Então nós vamos fatorar o número. Quem é o número aqui? O número 50, tá? Então, olha, primeira coisa, vamos fatorar o número 50 em fatores primos. 0, então eu posso começar pelo menor número primo, que é o 2.
50 dividido por 2, 25. 25 não dá mais para dividir por 2, de modo que eu tenha como produto aqui um número inteiro. Tá? O 3 também não me dá. Então, o próximo número é o 5. Então, vamos lá. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5, 1. Então, eu vou reescrever o número 50, igual nós estávamos fazendo anteriormente. Olha lá. Raiz quadrada, eu vou agrupar aqui os números iguais, aqui os meus fatores iguais, de 2 em 2. Então, esse com esse. Então, eu vou escrever 2, que multiplica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2, 50. Então, é a mesma coisa, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou colocar ele na raiz, tá? Então, vai ficar 2 quintos. Abro a minha raiz. Vou escrever aqui os meus fatores. 2 que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica x ao cubo, que multiplica y. Beleza? Ótimo. Então, agora, o que nós podemos fazer que nós já estávamos fazendo anteriormente? Quando aqui ó, nós tínhamos o número, o meu radicando com o expoente, nós não reduzíamos o expoente do radicando? Sim, então nós vamos fazer exatamente isso. Quem é o radicando que tem expoente aqui? É x a terceira. Então nós vamos reescrever ele, ok? Então como que vai ficar? Vai ficar 2 a quinta. Abro lá o meu radical, vou copiar aqui exatamente igual. 2 que multiplica 5 ao quadrado. Olha lá, 3. 3 é a mesma coisa, ó, pensando aqui no meu índice que é 2. 3 é a mesma coisa que 2 mais 1. Então eu vou escrever o meu x com esses expoentes, que multiplica x ao quadrado, que multiplica x à primeira, e o y aqui. O y fica sozinho porque ele não tem nenhum. Ok? Tranquilo? Beleza, gente. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos, os fatores que apresentam o expoente igual ao índice vão sair do meu radical. Ok? Então vamos lá. Quem sai, então, no caso, 5 ao quadrado e x ao quadrado. Vem aqui para fora junto com 2 quintos. 2 quintos que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. Tem mais alguém para sair? Não. Opa! Tira o quadrado aqui, né? Ô, professor burro! Saiu do radical, perde o expoente, né? Tá nós! Vamos lá. Que abre o meu radical. Quem ficou dentro da raiz do radical? 2. Ficou um x aqui. 2 que multiplica x e o meu y. Ok? Perfeito! Então agora vamos começar a resolver, tá? Observem aqui, gente. Esse 5 aqui que está no denominador não é exatamente igual a esse cara aqui que está aqui em cima, tá? Então, ó, imagine que aqui, ó, eu não tenho nada, é como se eu tivesse o número 1 aqui. Então, ó, 5 no denominador e 5 no numerador eu posso cortar. Então, eu corto esse 5 com esse e vai sobrar quem? Vai sobrar só o 2. 2 que multiplica x me dá 2x, tá? Abriu a raiz, 2 que multiplica x, 2x. 2x que multiplica y, 2x, y. E esse é a nossa resposta. Observe que às vezes pode parecer um pouco mais complicado, porque tem um número fracionário, eu tenho letra dentro do meu radical, mas, gente, lembra sempre, a letra é como se fosse um número, tá? Então nós iremos trabalhar com ela
exatamente como se fosse um número, tá? Só que é diferente que a hora que terminar a conta nesse caso, ela vai permanecer, porque nós não encontramos o valor dela, nós estamos apenas simplificando o meu radical. Olha só, o meu resultado aqui não é muito mais simples do que ele era anteriormente. Esse número aqui, ou essa expressão aqui, não é mais simples do que essa expressão. Essa é a finalidade da simplificação dos radicais. Simplificando eles, fica mais fácil para prosseguir uma conta ou para inserir, caso ele faça parte de um outro cálculo, alguma coisa, fica mais fácil para poder trabalhar. Se for só simplesmente para reduzir ele, para simplificar, termina exatamente aqui, tá? Ou em cada um deles, nos seus respectivos resultados, tá bem? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Então, se lembre o que é, lembre-se, né? O que é um fator primo, o que é uma decomposição em fatores primos. Então, se você não se recorda o que é um fator primo, o que é um número primo, volta lá, joga lá no Google, lá, número primo, dá uma lidinha lá rapidinho. Se você não se lembra como faz a fatoração dos meus radicais aqui, dá uma olhadinha lá, nós já gravamos uma videoaula sobre isso, tá? E na próxima aula a gente vai trabalhar aí com as operações. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima.